Olá, pessoal. Eu sou Rosemary Sartori de Albuquerque. Eu sou especialista em enfermagem obstétrica, mestre, doutora e pós-doutora em saúde da mulher e também especialista em ciência da melhoria. Eu faço parte da equipe do projeto UPAs em Ação, que tenho o grande prazer de participar. Estou aqui com vocês hoje, então, para falar do MIUS, né? Vocês conhecem já o NIUS 2, e nós temos o MIUS, que é um score para mulheres grávidas, para as pessoas grávidas. Então, o MIUS, o Modified Early Obstetric World Score, que é um sistema de alerta obstétrico precoce, ele foi feito para que nós possamos agilizar o processo de atendimento de forma segura às mulheres. Então, nós temos aqui, para redução da mortalidade materna, essa ferramenta como fundamental. Nós sabemos que há uma taxa elevadíssima de morte materna no nosso país e no mundo, mas o nosso país é dos principais países que tem alta taxa de mortalidade materna e o pior que é de morte materna evitável. Então, para essas evitáveis, a gente tem que atender de forma que a gente possa antecipar qualquer indício de agravo e então antecipar o cuidado. Nós sabemos que a morte materna ela traz um impacto social importante para a família, para a comunidade, para as gerações futuras. Então, nós devemos pensar que cada sinal importa. Essa é a lógica da ferramenta Mills. Cada sinal reflete as mudanças no organismo. Cada sinal pode indicar complicações iniciais de um sério problema. Cada sinal oferece uma pista para o diagnóstico. Cada sinal orienta decisões no cuidado. E cada sinal é uma oportunidade de agir e agir o mais precoce para que nós possamos evitar os eventos adversos graves para essa população. Então, o MIUS, gente, ele é um protocolo estruturado para identificar precocemente a deteriorização clínica das gestantes. Ele é essencial para reduzir a morte materna, como eu já falei, e prevenir eventos adversos graves. Ele é utilizado por times de resposta rápida para avaliação das pacientes e intervenção precoce. Ele é um sistema de alerta modificado, especialmente desenvolvido para monitorar e identificar sinais nas gestantes e puérperas. Então, ele é um sistema de alerta precoce modificado para atender às particularidades do organismo que fisiologicamente ele sofre em detrimento da gravidez. Ele se adapta aos princípios dos scores de alerta precoce gerais das particularidades fisiológicas da gravidez e do puerpério. Então, o MILS, ele favorece o monitoramento clínico e ele tem como objetivo detectar precocemente esses sinais de deterioração clínica. Ele tem com vários benefícios, dentre eles, ele facilita a comunicação entre equipe, porque a equipe vai saber, conforme o alerta do MILS, o score do MILS, a condição que se encontra essa paciente. Ele garante o manejo imediato em casos críticos. Segundo a diretriz para os serviços de maternidade, o uso do MIUS permite reconhecimento precoce dessa deterioração, o aconselhamento sobre o nível de monitoramento necessário, então eu vou acompanhar essa paciente de 1 em 1 hora, de 15 em 15 minutos, ou de 6 em 6 horas, eu vou entrar com verificação de sinais vitais na rotina, ou eu vou ter um esquema diferenciado para essa pessoa que está me mostrando, tá me dando alerta de que ela vai piorar, e ele permite uma intervenção rápida e eficaz. Veja bem, quando nós, por curiosidade, eu vou falar um pouquinho de como se deu a chegada do MIUS. Sentiu-se em 2003 a 2006 uma preocupação, uma necessidade de ter um indicador, uma ferramenta que pudesse monitorar
adequadamente as pessoas, as grávidas. Os relatórios, na época, mostravam falha na detecção de risco materno. Então, por quê? As alterações fisiológicas na gravidez e no puerpério são únicas e podem mascarar sinais de deterioração para a equipe. Então, entre 2006 e 2008, houve o desenvolvimento inicial, pensou-se na ferramenta, um score de alerta, assim como nós temos para o adulto, é, mais um score de alerta especial para as mulheres, denominado então o MILS, criado e testado em hospitais britânicos. Entre 2010 e 2013, ele teve a validação científica. Os estudos confirmaram, então, a eficácia na detecção precoce por meio dessa ferramenta. Esse autor, Singh et al., de 2012, ele tem uma publicação importante que fala sobre o reconhecimento crescente entre os profissionais dessa ferramenta tão importante para nortear o cuidado. Entre 2014 e 2018, teve uma expansão global da utilização do MIUS, e teve adoção em diversos países e também treinamento de equipes foram necessários para a utilização dessa ferramenta. Mais recente, entre 2020 e 2024, teve o aprimoramento e novos formatos de estudos com percentis, inclusão em políticas públicas, publicado por Sherrod Manitoba em 2025. E 2025 houve a consolidação então desse MILS como padrão de segurança obstétrica no mundo e no Brasil. Então, gente, hoje nós temos uma ferramenta com evidência forte de que é um instrumento que pode salvar vidas no âmbito da gestação, do parto, do pós-parto. Então, o MIUS nada mais é do que um score de alerta precoce que permite que nós possamos monitorar e esse monitoramento nos dar starts de alerta para cuidar dessa pessoa. Ele favorece a comunicação entre equipe, porque uma vez olhando que o MIUS deu aquela pontuação, a gente já vai traçar o cuidado adequado para esta pessoa. E o cuidado imediato. Então, nós não ficamos esperando, uma vez alertado, uma vez um MIU apontando para a gente que há um sinal de criticidade, a gente já vai agir. Então, ele adianta, antes da paciente deteriorar, ele adianta para a gente os sinais. Então, por que falar de MIUs, além de tudo que eu falei aqui? A gravidez envolve mudanças fisiológicas significativas que pode mascarar alguns sinais e sintomas de gravidade. As complicações podem surgir de forma rápida e silenciosa. O MIUS permite um monitoramento sistemático e a resposta precoce, e é uma ferramenta essencial para as equipes multiprofissionais. Então, vamos frisar que a detecção precoce de deterioração clínica e a segurança da pessoa grávida envolve uma ferramenta hoje conhecida e validada denominada MIUS. Tem um estudo importante de Franklin, que é antigo, de 94, que ele já alertava quanto à deteriorização clínica, que não é um evento súbito, mas sim um processo gradual. Então, ele alerta que sinais fisiológicos alterados precedem eventos graves. Ele publicou os registros de pacientes que sofreram parada cardiorrespiratória em hospitais e observou que uma percentagem significativa, mais que 50%, olha, 66% dos pacientes apresentavam sinais e sintomas anormais nas horas que antecediam o evento. E as evidências de deteriorização respiratória, como taquipneia ou hipoxemia, eram frequentemente observadas até 8 horas da parada e 6 horas antes da parada cardiorrespiratória, sinais atípicos os pacientes apresentavam. Então, não tem dúvida de que você ter o acompanhamento sistematizado dos sinais dos pacientes, ele pode nos alertar sobre possível complicação desse paciente. Então, o MIRS, ele é uma vigilância contínua dos parâmetros fisiológicos das gestantes e puérperas que pode oferecer uma janela de oportunidade para a nossa intervenção. Ele melhora significantemente os desfechos clínicos e potencialmente salva vidas por meio dessa ferramenta. É importante a gente reconhecer que o exame físico ele é soberano, a avaliação clínica ela é soberana.
O MIUS é uma ferramenta que tem que se somar à avaliação clínica, certo? Frequentemente há sinais clínicos que precedem o colapso. Então, todas as mulheres devem ter uma pontuação MIUS registrada na admissão ou na avaliação inicial do serviço, bem como durante o seu cuidado. O MIUS deve ser utilizado na avaliação pré-hospitalar, de mulheres com doenças agudas, por socorristas, por enfermeiras obstetras, por enfermeiras generalistas, por serviços de ambulância, para triagem e comunicação da gravidade da doença aguda ao hospital receptor. Se o NIUS é uma escala de pontuação, já já eu vou mostrar. Se a pontuação for maior ou igual a 7, nós, por exemplo, ele caminha para um monitoramento contínuo, que é indicado até que seja possível obter um monitoramento contínuo. Então, a gente controla até que a gente consiga esse monitoramento contínuo. E indica, gente, aqui é o MIUS, nos seus primórdios, ele tem essa cara original, e aí conforme, olha só a pontuação, de 0 para a direita vai até 3, e de 0 para a esquerda também vai até 3, e aqui nós temos os parâmetros, né, do paciente. E aqui à direita nós podemos observar que nós temos a indicação do cuidado conforme o parâmetro do paciente. E aqui no meio nós temos um gráfico. É uma forma de anotar os sinais vitais do paciente, conforme os indicados aqui nessa escala Mills, e aí nós vamos fazendo de hora em hora, de 4 em 4 horas, conforme indica o grau de gravidade desse paciente, e com esse monitoramento, graficamente, a gente vai vendo a evolução ou involução desse paciente. Então, ele nos traz de forma gráfica um sinal de alerta que pode ser utilizado a partir dessa ferramenta Mills. Esse daqui é o score de alerta publicado pela Fundação Oswaldo Cruz, que nós estamos utilizando no projeto UPAs em Ação. Ele tem, ele tem a base, né, o oficial, e ele então mostra os scores para a esquerda e para a direita desses sinais, então frequência respiratória, cardíaca, temperatura, PA sistólico e diastólico, nível de consciência e débito urinário. E nós vamos pontuar, conforme os sinais encontrados, parâmetros do paciente, nós vamos pontuar. Eu trouxe para vocês um exemplo, um caso, onde nós vamos fazer juntos a contagem desse MIUS para que a gente possa fixar e aprender como é que funciona, então, essa ferramenta. Só lembrando, pessoal, que para cada parâmetro nós devemos atribuir uma pontuação correta, somar todas as pontuações que deu nos 6 parâmetros e o resultado disso é a pontuação, é o MIUS desta pessoa. E esse resultado, ele vai nortear o nosso cuidado. Tá? Então, aqui, um cenário clínico. Maria, 28 anos, primigesta, zero paridade, 36 semanas. Ela chegou na UPA com uma queixa principal, que é cefaleia intensa e persistente há algumas horas, associada à visão turva e inchaço súbito nas pernas e na face. Conforme o histórico dela, ela relata que o pré-natal tem sido regular, mas que nas verificações da pressão doméstica, ela percebe que teve, nas últimas semanas, teve uma alteração da pressão arterial. Ela nega febre, sangramento vaginal ou perda de líquido amniótico. Então, os parâmetros verificados dessa gestante foi frequência respiratória de 22, pressão arterial de 165 por 105, nível de consciência alerta, frequência cardíaca 102, ela tinha um score de dor alto, 8 para 10, ela tinha uma temperatura de 36,8 e o débito urinário não foi avaliado. Conforme esse caso, esses parâmetros, nós vamos agora colocar esses parâmetros na escala. Tá? Então, por exemplo, aqui, frequência respiratória, nós já vimos que a frequência respiratória dela é 22, portanto, ela ganha uma pontuação 2 nesse score de alerta, porque no 2 representa essa frequência respiratória entre 21 e 29.
Com relação à frequência cardíaca, a gente percebe que ela tem 102, então ela tem acrescenta o 1, porque ela está nessa categoria. Depois, ela apresenta uma temperatura de 36,8. Ela está aqui, então ela tem um score zero, nem pontua. Com relação à pressão sistólica, ela tem, olha só, 165. Então ela está com maior ou igual a 160, o que já pontua 3. A pressão arterial diastólica está 105, então ela pontua 2, está entre 100 e 109. O nível de consciência ela está alerta, nem vai pontuar no score, e o débito urinário não foi mensurado. E, a- a- além disso, a gente pode perceber que a soma, então ela tem aqui 3, 4, 5, 6, 7, e ele tem um Mills bastante alterado, Mills 8, somando com esse 1. Nós vimos no slide anterior que é indicativo de um MIUS maior ou igual a 7, uma situação de extrema urgência para a grávida. Aqui é só um quadro mostrando, é o mesmo caso, só mostrando essa pontuação. Então, se ela tem frequência respiratória de 22, está moderadamente alterado, eu vou pontuar 1 e assim por diante, como nós fizemos lá na tabela. E o score do MIUS ficou 8. Mas vez ficando 8, então nós temos aqui a recomendação para cada score. Quando está acima ou igual a 7, que no caso deu 8, ela precisa de profissional especialista, um intensivista, ou se não tiver um anestesista, ela precisa necessariamente de um monitoramento contínuo e ela precisa de cuidados intensivos. Nós precisamos, então, de acordo com esse caso, que essa pessoa ela fique na unidade que está sendo atendida e que já, se não tiver cuidados intensivos, que seja providenciada imediatamente essa transferência. Aqui esse estudo, ele trouxe para nós de Sinetral, de 2016, o risco de mortalidade materna por parâmetros. Então, uma pessoa que tem PA sistólica, diastólica, frequência respiratória, estado geral e proteinúria entre a região de alerta amarela e vermelha, que vocês lembram, tem cor a ferramenta, ela tem de 6 a 7 vezes risco de morte materna. E quando ela está no vermelho e amarelo, na frequência cardíaca e temperatura, ela tem um risco de morte de 2 a 3 vezes. Então, é importante que nós cuidemos adequadamente dessa população que tem um MIUS alterado dentre as grávidas. E por que ele é essencial? É porque a gestante puérpera pode apresentar sinais de deterioração de forma rápida devido às mudanças fisiológicas. Então, ela pode, de uma situação que ela se encontra, rapidamente ela pode chocar, se ela tiver num quadro de hemorragia, ela pode ter outras patologias, ela pode fazer uma eclâmpsia a partir de um valor tensional elevado. Então, rapidamente ela complica. Então, o MIUS ajuda os profissionais a identificar precocemente complicações como pré-eclâmpsia, hemorragia, sepse, tromboembolismo, por exemplo, e outras. E ele ajuda a padronizar a avaliação e a comunicação entre o estado do paciente, como a gente já falou. Nós devemos, então, acionar a resposta clínica rápida e apropriada, essas ações reduz a mortalidade e morbidade, o que é muito importante materno. Então, enquanto benefícios, nós temos benefícios quanto à padronização do cuidado, a comunicação aprimorada entre equipe, a tomada de decisão que ele promove o direcionamento à intervenção no momento oportuno, e ele também contribui para a diminuição de eventos adversos graves, como parada cardiorrespiratória e óbito. Para os profissionais de saúde, os enfermeiros, médicos, técnicos, o MIL é mais do que uma ferramenta, ele é, na verdade, um alerta visual do que está acontecendo com o paciente. E por isso nós não devemos abrir mão de utilizar essa ferramenta. Então, ele ajuda a reconhecer precocemente esses sinais entre vida e morte. A aplicação sistemática dessa ferramenta fortalece a segurança do paciente e também a qualidade do nosso cuidado. E cada anotação, cada observação, cada decisão conta para salvar vidas. E então começa com atenção detalhada quando a gente está preocupado realmente no desfecho melhor para o paciente.
E para os gestores também traz benefícios essa ferramenta, né? É uma estratégia de gestão eficiente para reduzir as mortes maternas evitáveis. Olha, implementar o protocolo baseado em MILS melhora indicadores de saúde e reduz custos com complicações que terão essas pacientes que complicam. Capacitar equipes para o uso da ferramenta é investir em prevenção e qualidade assistencial. A mortalidade materna é um indicador muito sensível. O UMIUS é uma resposta bastante inteligente para utilizar nessa gestão. A gestão eficaz começa com prevenção. O MIUS é parte, então, desta solução. Portanto, gente, o MIUS, uma ferramenta que salva a vida, já ficou muito claro pelo que nós colocamos aqui. A mortalidade materna evitável não é apenas uma estatística, gente. Ela é uma urgência silenciosa que pode ser transformada com ação precoce. Então, detectar cedo é de fato salvar vidas. E eu vou terminando a minha fala dizendo que o MIUS é mais que um score, ele é uma ferramenta para a segurança materna. O MIUS, ele vale porque cada sinal importa e cada pessoa importa. Obrigada pela atenção, até mais.